Shalom, shalom, que a graça e a paz do eterno Deus de Israel esteja em nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre algo muito polêmico ainda, que na verdade toda a Bíblia é cheia de polêmica, cheia de assuntos polêmicos. E um dos assuntos que nós sabemos que é muito polêmico na Bíblia é a respeito do nascimento de Isaac e de seu sacrifício, né? O momento que Isaac ele foi levado em sacrifício. Alguns pregadores mencionam que Isaac era apenas uma criança. Eu já ouvi, né, até pregadores de multidão, aí, os pregadores famosos, eles mencionarem que o menino estava deitado, como está nessa imagem aí, como você está vendo a imagem, que essa seria a imagem na mente de alguns pregadores, até de alguns irmãos que escutam algumas mensagens. Eles acreditam que Isaac era uma criança, e alguns tentam até afirmar realmente que Isaac era um menino quando foi levado a sacrifício, por isso que essa inocência, o pai leva ele devido à sua inocência, né? Abraão acaba levando Isaac para ser sacrificado porque era uma criança ainda e era inocente, não sabia de nada. Mas aí é que tá, vem essa pergunta para você. Isaac realmente era uma criança quando Deus pediu ele em sacrifício, ou ele já era um jovem, um adulto? O que você acha? Era esse menininho aí, Isaac era uma criança igual a essa, ou Isaac era um adulto quando Deus pediu ele em sacrifício? Para a gente mencionar sobre isso, é necessário a gente entender logo o contexto. É a primeira coisa a ser feita, é entender o contexto. Não é simplesmente você pegar um texto, né, do momento do sacrifício e começar a interpretar baseado no texto. Eu preciso entender todo o contexto, aonde vai me dar referências para saber mais ou menos a idade que o Isaac teria. Primeira coisa, vamos entender sobre a promessa de Abraão receber um filho. Como acontece isso, e pela idade de Abraão a gente vai agora começar a trabalhar na idade de Abraão, na idade de Sara e depois a idade de Isaac. É necessário entendermos logo como tudo começou, como foi a história da promessa, como foi essa promessa, né, que Deus fez para Abraão. No livro de Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 17, do verso 15 até o verso 17, diz o seguinte: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas próprias entranhas sair, este será o teu herdeiro. Nesse texto aí, está mencionando a história com Eliezer, ou Eliezer, como alguns também conhecem. Abraão está dizendo que o Eliezer, ele vai ser o herdeiro dele, é a pessoa mais indicada para ficar com a herança de Abraão, porque Deus não deu herdeiro para Abraão. Então ele menciona que ele não tem herdeiro, e por causa disso toda a sua herança vai ficar para Eliezer, que ele não tem filho. E a partir do verso 17 começa o processo de Deus falar com Abraão que você vai ter um filho, mas Abraão já estava com a idade um pouco já avançada, e começa agora todo o processo do nascimento do menino agora, Ismael, que Ismael é o primeiro filho de Abraão, não com Sara, né? É o primeiro filho com Agar, e vai acontecer o nascimento dele. Em Gênesis, no capítulo 16, do verso 1 até o verso 3, tem essa seguinte passagem. Abraão esperou por mais de 10 anos para que a promessa se cumprisse, o que não aconteceu. Houve então um momento em que ele e Sara decidiram fazer as coisas acontecerem por seus próprios meios. Sara permite que Abraão tenha relações com a escrava Agar, e assim é gerado o filho a quem eles colocaram o nome de Ismael.
E era Abraão da idade de 86 anos, quando nasce Ismael. Gênesis, Bereshit, capítulo 16, verso 16, menciona a idade de Abraão. Abraão teria aproximadamente aí seus 86 anos de idade, queridos. Abraão está com 86 anos de idade nesse momento do nascimento de Ismael. Deus agora ele vai refazer, observe que Abraão está com 86 nesse período. E Deus resolve refazer a promessa depois do nascimento de Ismael. Deus resolve refazer a promessa a Abraão. Gênesis 17, capítulo 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, olha lá, ele estava, quando Ismael nasce, ele está com 86. Então, 86, de 86 para 99 anos, tudo isso já se passou já. Então se passaram 13 anos. Aproximadamente aí os 13 anos se passam e Deus refaz a promessa. Ele está com 99 anos e o Senhor aparece para ele para refazer a promessa com 99, ou seja, 13 anos se passam. E diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda tu diante da minha face e sê tu perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Bereshit, capítulo 17, verso 1. Essa versão que a gente está lendo, gente, é a versão da Bíblia de Estudo LTT, tá ok? Essa é a versão que nós estamos usando para fazer esse estudo. Já no verso 15 e o verso 17 do Bereshit 17 diz assim, verso 16: disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais de Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei e ela será mãe de nações, rei de povos serão dela. Ao que se postou Abraão com o rosto em terra e riu-se e disse no coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara, que tem 90 anos. Então, Abraão não está com 100 anos, mas ele já está nas prévias dos 100 anos de idade. E a esposa dele, ele está com 99 e vai próximo de completar os 100 anos de idade. A esposa está com 90 anos de idade. Ele com 99 e a esposa com 90. Então, 9 anos a mais. Ele questiona a Deus. O menino não nasceu ainda. E agora os anos se passam, o ano se passa, mais um ano na frente, e Deus vem confirmar de novo a promessa do nascimento de Isaac. No livro de Gênesis, já no capítulo 18, do verso 9 até o 10, ele diz assim: e eles disseram a ele, Abraão, onde está Sara tua esposa? E ele disse, ei-la aí na tenda. E o Senhor disse, certamente eu voltarei a ti de acordo com o tempo de uma vida. E eis que Sara terá então gravidez de um filho. E Sara escutava a porta da tenda, e isto estava atrás dele, o Senhor. O nascimento de Isaac. Então, já é confirmado e vai acontecer agora o processo do nascimento. E o Senhor visitou para olhar e cuidar a Sara como ele tinha dito. E fez o Senhor Sara como ele tinha falado. E concebeu Sara e deu à luz para Abraão um filho da velhice dele, ao tempo determinado que Deus tinha falado. E ele, Abraão, pôs no filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, o nome de Isaque. Isso no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 1 até o 5. O verso 4 diz assim: Abraão circuncidou o seu filho Isaque
quando ele era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu o filho. Olha lá, Abraão está com 100 anos de idade agora. Abraão chegou aos 100 anos de idade no dia que ele agora tem a criança. Então, se ele tem 100, Sara está com 91 anos de idade. Abraão completou 100 e Sara fez 91 anos de idade. E concebeu que depois dessas coisas, Deus pôs à prova Abraão e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E Deus disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para dentro da terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma montanha, a qual eu te direi. Então Abraão levantou-se bem cedo, ao alvorecer daquela madrugada, e selou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, o seu filho, e cortou lenha sobre o holocausto, e se levantou, e foi para o lugar de onde Deus dissera. Então, no terceiro, levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, permanecei aqui com o jumento, e eu e o moço, olhe lá, nessa versão que diz, não diz eu e a criança, diz eu e o moço, o rapaz, iremos mais além, e adoraremos e retornaremos. Na palavra hebraica, moços e moço tem umas variantes um pouco diferenciadas, moços e moço. A palavra, lá em Gênesis, no capítulo 22, no 22 do 3, o verso 3 e o verso 5, a palavra moços aparece dessa forma aí, ne-araiv, que é moços. Então, quando Abraão fala ne-araiv, quer justamente falar que são os moços. Já no 22:5, ele vai mencionar moço, ele diz ve-ha-naar, ve-ha-naar. Então ele menciona que seria um jovem, um mancebo, um moço. Então a palavra moços, ne-araiv, que é também os mancebos, os jovens, então eram pessoas que ainda não tinham famílias, não foram casados ainda, mas não era mais uma criança, não era um pré-adolescente, já eram homens formados que já era da lida, que trabalhava. O escritor judeu Abraham Meir Abner Esdras faz um comentário na Bíblia hebraica que Isaac teria 37 anos aproximadamente. Aí ele faz um comentário numa Bíblia hebraica que Isaac teria aproximadamente 37 anos de idade. Já o historiador Flávio Josefo, ele menciona algumas afirmações nos seus livros históricos que Isaac teria aproximadamente 25 anos de idade. De acordo com o texto de Gênesis, Sara deu à luz a Isaac com 91 anos de idade. E ela morre com 27 anos de idade. Então, essa partida, esse fato aconteceu de Abraão ter levado o moço para o monte, para servir de sacrifício, para ser imolado como sacrifício. Ele teria aproximadamente de 25 até 30 anos de idade na época dessa viagem. Então, a palavra que é dada por alguns pregadores, que Isaac seria ainda uma criança, está totalmente errada. A idade prévia, mais ou menos, aproximadamente, ele teria de 25 até 30 anos de idade. É a porção mais próxima que Isaac teria essa idade quando foi oferecido a sacrifício. Te aguardo nas próximas aulas aí, te aguardo nos próximos bônus aí, nos próximos vídeos. Shalom, shalom, que a graça do eterno Deus esteja em nossas vidas. Shalom, shalom.